Bom dia, hoje é dia 17 de dezembro e hoje o nosso devocional fará uma reflexão na carta do apóstolo Paulo a Tito. Passagem do dia, Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O tema central desta carta é uma fé que se manifesta em boa conduta, caráter e ordem na casa de Deus. A carta a Tito é curta, direta e extremamente prática. Paulo escreve a um líder confiável encarregado de organizar as igrejas na ilha de Creta, um lugar difícil, marcado por cultura corrupta e espiritualidade distorcida. É uma carta sobre uma vida cristã autêntica, uma liderança saudável e a graça que transforma. Escrita por Paulo após sua primeira prisão em Roma, destinada a Tito, seu cooperador e discípulo. Tito está em Creta, organizando uma igreja recém-formada, em meio a falsos mestres, condutas imorais, confusão doutrinária, falta de liderança madura. E o propósito é estabelecer líderes piedosos, corrigir ensinos errados e mostrar que a fé verdadeira produz uma vida verdadeira. Essa carta a Tito também é chamada como uma carta pastoral, pois assim como nas epístolas a Timóteo, o objetivo de Paulo, como ele nos diz na epístola, foi deixar Tito em Creta para colocar ordem ao que estava faltando e estabelecer presbítero em cada cidade, como ele havia ordenado. A necessidade básica dos irmãos em Creta era ter uma boa doutrina, uma palavra repetida várias vezes ao longo desta carta. E no capítulo 1, vemos Paulo orientando Tito a estabelecer presbíteros, pastores e anciões idôneos, a examinar o caráter desses líderes, confrontar falsos mestres e doutrinas destrutivas. E a lição aqui é que a saúde da igreja depende da saúde dos seus líderes. O caráter importa mais do que o talento. Temos que ter isso em mente, porque vemos muitas pessoas talentosas e falam bem, se expressam bem, pregam bem, louvam bem, né? Nós vemos o talento, mas nós temos que aprender que o caráter é o que importa. Qual o caráter dessa pessoa? Será que realmente o caráter é de Deus, né? Porque é isso que nós temos que analisar. Quando líderes são levantados, nós temos que analisar o caráter dele, porque é isso que realmente vai nos tocar. Quando a pessoa é idônea, quando o caráter da pessoa é íntegro, automaticamente esse talento ele transborda de uma maneira, com uma graça, né, sobrenatural. Então não importa se você é muito talentoso, mas se você não tem caráter, você não pertence a Deus. Deus te deu um talento, você está usando este talento, mas está fora do propósito. Porque o talento não é nada, né? Muitos chegarão naquele dia e perguntarão: quem és tu? Afasta-se de mim que não te conheço. Ah, mas eu louvei, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo em seu nome, eu tinha talento, as pessoas, né? Eu tinha vários likes, as pessoas me seguiam. E o que importa isso? Se o seu coração não é de Deus, se o seu caráter não é íntegro, você não é um filho e uma filha
de Deus. Então vamos analisar isto. No capítulo 2, vemos uma vida que adorna a doutrina de Deus. Paulo dá instruções para homens mais velhos, para mulheres mais velhas, para jovens, para trabalhadores. E para Tito como exemplo, o ponto central. A graça nos ensina a viver com sobriedade, com justiça e esperança. E a lição que tiramos deste capítulo é que a fé genuína transforma comportamentos, relacionamentos e atitudes. Quando realmente nos rendemos ao Senhor, somos transformados. E infelizmente escutamos muitas pessoas, eu nasci assim, vou morrer assim. Realmente, se você não entregar a tua vida a Deus, se você não confessar a Jesus e não deixar Ele ser o Senhor da tua vida, você vai morrer assim mesmo. Porém, quem realmente entrega a tua vida a Jesus é transformado, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí nós conseguimos sim nos livrar de velhos hábitos, né? Nos livrar de tudo o que não pertence a Deus. Os nossos comportamentos mudam, os nossos relacionamentos mudam, as nossas atitudes mudam, sim, tem que mudar. Se não mudou, se você continua igualzinho você era, pare e pensa, será que você nasceu de novo? Porque quando a gente nasce de novo, a gente é transformado. É sim, eu te garanto que você vai sentir a mudança em você. É um processo, é gradual, mas você vai ver que você já não consegue fazer as coisas que você fazia antes. Você não consegue falar os palavrões que você falava antes, você não consegue ser agressivo como você era antes, você não consegue fazer fofoca como você fazia antes, você não consegue, porque aquilo te constrange quando você vai tentar fazer as coisas que você fazia antes. Realmente algo dentro de você parece que te breca e você consegue se corrigir e você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando, você vai crescendo passo a passo, dia a dia. Então, não se esqueça, se você tem velhos hábitos, coisas que você fala, isso eu não consigo mudar, pare e pense. E peça, e peça para Deus te guiar, porque realmente, às vezes você ainda não fez, né, realmente um pacto com Deus. Você não entregou a tua vida a Ele, você não está deixando o Jesus ser o Senhor da tua vida. Você está querendo que o seu velho eu esteja no comando. Isso não pode acontecer. Se renda, se entrega, realmente se deixe ser uma nova criação. E aí sim, você vai ver tudo se transformando. No capítulo 3, vemos a bondade, obras e testemunho. Paulo lembra quem éramos sem Cristo, o que Deus fez por nós pela sua misericórdia. Somos salvos pela graça, não por obras, mas chamados para as boas obras. Ele orienta submissão às autoridades, bondade para com todos, evitar contendas inúteis, ter atitudes de paz. E a lição aqui é que a graça que salva também capacita para viver com mansidão e bondade neste mundo. Não somos salvos por obras, somos salvos pela graça. É a misericórdia de Deus que ela nos alcança, é o amor de Deus que nos alcançou. Ele foi nos buscar, mesmo quando estávamos perdidos em nossos pecados. E glória a Deus, e somos salvos. E aí sim, a partir do momento que somos salvos, nós passamos a fazer as boas obras, né? As boas obras não nos salvam, mas a nossa salvação produz boas obras em nós, porque passamos a andar pelo amor de Deus, né? Então, não adianta eu querer buscar a Deus com a força do meu braço. Não, eu sou bom, eu ajudo, eu dou cesta básica, né? Eu faço coisas boas.
Não, isso não te leva à salvação. Quem te leva à salvação é Cristo. É Deus que nos alcança. É a misericórdia dele que nos alcança. E aí, quando ela nos alcança, a gente se rende, a gente se entrega. E aí a gente nasce de novo. E aí sim, tudo que a gente passa a produzir a partir daí são boas obras, mas são coisas realmente ligadas a Deus, né? Fazemos o bem que Deus quer que façamos, andamos como Deus quer que andemos. E essas boas obras são automáticas, já não é mais assim uma obrigação. Ah, eu tenho que andar porque Deus quer que eu ande assim. Ah, não, para eu ser salvo eu tenho que ser bonzinho, né? Porque antes da gente ser salvo a gente fala isso, né? Ah, não, tem que andar, ser bonzinho perante Deus antes da gente entender o plano de salvação. E quando a gente entende que não adianta a gente fazer nada, que é a misericórdia de Deus que tem que nos alcançar, e aí sim nós seremos salvos, que a gente não é nada, né? Miserável homem, mulher que sou, quando a gente entende isso. E aí a gente vê a transformação, a gente vê, né, a mudança, a gente entende que Cristo morreu por mim, por nós, para levar os nossos pecados. Jesus morreu para nos religar ao Pai. Aí nós vamos entendendo que ah, este amor, ele nos constrange. Este amor, a gente fala, que amor é esse? Que amor é esse? Mas esse é o amor do nosso Pai por nós. E este amor a gente tem que aprender, né? A realmente refletir ele por onde a gente passa. Nós temos, né, que entender que nesta carta Cristo é revelado como a esperança bendita, o nosso Salvador, a manifestação da graça de Deus, aquele que purifica e forma um povo zeloso para as boas obras. A carta mostra que a salvação não é apenas o perdão, é a transformação e a missão que passamos a carregar a partir de agora. Busque essa liderança interior. Mesmo sem cargo, todos lideramos alguém. Deixe seu caráter refletir Jesus. Viva de forma que a sua vida adorne o Evangelho, que sua conduta seja tão bela que revela a Cristo, mesmo sem palavras. Não se acomode com uma fé teórica. Tito ensina que a fé verdadeira produz ação, mudança e frutos. Lembre-se da graça que te alcançou. Você não se salvou, você foi alcançado. Isso gera humildade e desejo de viver para Deus. Seja um instrumento de bondade no mundo agressivo. A bondade testemunha poderosamente o poder de Deus. Oração. Senhor, obrigado pela tua graça que me salvou e que me transforma dia após dia. Ajuda-me a viver uma fé que se expresse em amor, serviço, pureza e boas obras. Dai-me caráter íntegro e um coração humilde para refletir Cristo em tudo. Que minha vida seja um ornamento para o Evangelho e um testemunho da tua bondade. Firma-me na verdade e capacita-me para toda boa obra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e amanhã tem mais.